João capítulo 19, versículo 23, rapidamente aqui antes de cear, para a gente refletir nesses dois versículos, 23 e 24. Vamos estar lendo aqui, né? Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois fizeram estas coisas. Amém? Deus, obrigado pela tua palavra. Senhor Deus, aqui está, Senhor, a tua palavra que já foi confirmada aqui nessa manhã. Eu louvo a ti, meu Pai, porque a palavra não vem de nós, vem do teu Santo Espírito. Pai, que dessa mesma forma, Pai, que teu Santo Espírito nos impele nessa direção de alerta para a tua igreja. O Senhor possa fazer com que, Pai, cada palavra que seja entoado aqui, Pai, venha ecoar no coração, mas que venhamos praticá-la. Meu Pai, há um alerta importantíssimo, teu Santo Espírito, para nós nessa manhã. Nos ajude aqui, Pai, não há condições minhas aqui hoje, tu sabes, eu sou o menor aqui desta casa, meu Pai, mas tu tem todo o poder, meu Pai, pode, com toda certeza, Pai, fazer com que a palavra encontre pouso nos corações dos teus filhos. Ajude-nos, Senhor, porque sem ti nada podemos e nada somos. Nos capacite, Senhor. Nós não somos nada, somente Tu és, e a Tua palavra é verdadeira e poderosa para, Senhor, Pai, nos fazer convergir, nos fazer, meu Pai, mudar de rota e colocarmos o Senhor cada vez mais na frente da nossa vida. Deus, abençoa-nos e nos venhamos guardar essa palavra em nome de Jesus, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E a graças a Deus. Amém, queridos irmãos. Louvado seja o Senhor. Rapidamente, irmãos, antes que a gente venha cear, há 2 orientações do Senhor para nós nessa manhã, e que é importante hoje para mim e para você. Porque embora nós não estejamos vivendo, estando dentro do contexto, como eu disse, a palavra, o Espírito Santo nos exorta, ele nos tem o poder, o Espírito Santo, de nos policiar, nos colocar, irmãos, exatamente no caminho que nós devemos andar e não nos desviar dele. E lembrando, irmãos, que nunca podemos fugir. Nós estaremos lembrando do sacrifício, mas também nós devemos refletir. A reflexão faz parte da nossa trajetória como discípulos, como discípulas do Senhor. E lembrando que há o confronto, vai sempre existir o confronto pelo Espírito Santo, a palavra sempre vai nos confrontar a algo. Irmãos. Não há palavras jogadas ao vento, não há nenhuma palavras de motivação, é claro que existem, mas sempre tem que nos confrontar de uma certa forma a palavra do Senhor. O Espírito Santo hoje nos proporciona esse momento de sermos confrontados por Ele. Entendamos, irmãos, que o nosso desafio ele é complexo, é duplo, porque ao mesmo tempo que nós temos que destoar de uma geração que está aí, de um mundanismo que nos sufoca, a gente também tem que entender que nós precisamos descolar cada vez mais de um sistema religioso que nos sufoca, e cada vez mais tem sido aumentado nos nossos dias, não é? Então, irmãos, veja a complexidade, 2 duplos desafios, fugir das questões mundanas, porque nos levam à perdição, mas também fugir de um outro sentido desse sistema que está imposto aí, não só de ambiente como nós fizemos, nós fugimos desse ambiente, mas, irmãos, de fato, das ideias, daquilo que está sendo pregado, doutrinas humanas, e que se ficou algum resquício em algum momento, nós devemos rechaçá-los para que não exista mais em nossos corações. É isso, irmão, que nós devemos fazer. E perceba, queridos irmãos, que aqui está uma passagem que fala exatamente, irmãos, não só no Evangelho de João. Nós temos os outros evangelhos que falam a mesma passagem. A gente sabe que os sinóticos, eles são semelhantes em vários textos, mas muda um pouquinho porque cada um tem uma ótica diferente. O Lucas escreveu de uma maneira diferente, dentro da sua ótica. Ele encontrou fontes que ali ele pesquisou, João da mesma forma, Marcos e Mateus também. Mas todas concatenam
e chegam, irmãos, exatamente na mesma essência, né? Na mesma espinha dorsal. E Marcos, Mateus e Lucas também, irmãos, falam da mesma informação. O que eles falam? Soldados romanos crucificaram o nosso Senhor Jesus, né? Eles crucificaram o nosso Senhor Jesus e tomaram as suas vestes, fizeram 4 partes, né? Deitaram sortes. E ali, irmãos, tinha uma túnica que era sem costura, de tecida de alto a baixo. E ali não tinha costura. Então eles deitaram sorte. Mas a gente precisa sempre lembrar, queridos, que os judeus é quem, irmãos, eram maquiavélicos. E que o plano original era o deles, de crucificar o nosso Senhor. Então lembremos que foram eles, aqueles que se diziam tementes a Deus, aqueles que diziam, né, que eram filhos de Abraão, né? Aqueles que diziam que faziam por Deus tudo, aqueles mesmos, eles mesmos que tiveram a ideia de levar, foram eles que levaram Jesus para Pilatos, foram eles que prenderam Jesus lá no Olival, foram eles, irmãos, que o sentenciaram. Então vamos levar para Pilatos. E Pilatos, então, o que ele faz? Ele vai então julgar Jesus, e ali, ainda mediante a pressão que eles mesmos fizeram, então Pilatos lava as suas mãos e entrega Jesus para ser crucificado. Há uma frase, irmãos, que conforme o tempo vai passando, essa vem ganhando mais força, parece, né? E que se Jesus estivesse, irmãos, no nosso meio, vivendo no nosso tempo, será que crucificaríamos ele de novo? Essa frase eu já ouvi uma vez ser falada há muito tempo, mas parece que há um sentido nela. Será que se Jesus vivesse em nosso tempo, irmãos, o que seria? Será que nós teríamos a mesma atitude do que eles que fizeram lá com ele? Será que nós o crucificaríamos de novo? Né? É uma pergunta, né, irmãos? E é pior porque sempre a gente vê o que está aí e o que estava naquela época. Parece que se assemelha, não é? Parece que é igual. Há um sistema que parece que continua, irmãos. Não há uma mudança. Só olhando para si próprio. Então, se houver uma ameaça, que Jesus representou uma ameaça para o sistema daquela época, hoje Jesus também era uma ameaça. E sim, eles o crucificariam de novo. Entendamos, irmãos, como a palavra ela é importante na nossa vida e nós devemos, irmãos, cada vez mais colocar em prática. Porque, irmãos, na infinidade de pessoas hoje, há um volume muito grande, as pessoas começam bem, mas elas mudam durante a sua trajetória, mudam o caminho, não é? Mudam o percurso. Um dia elas confessaram a Cristo, um dia elas disseram que pregariam a verdade, um dia elas fizeram um compromisso de que testemunhariam a Cristo, não foi? Um dia essas mesmas pessoas, irmãos, se apresentaram diante de Deus e disseram, não, eu vou pregar a verdade, vou falar a verdade, eu vou dar um bom testemunho. Elas mesmos disseram, queridos, que iriam respeitar o chamado que Deus deu para a vida deles. Mas parece que de um dia para a noite as coisas mudaram. De um dia para a noite, eles estão totalmente às avessas daquilo que a palavra, irmãos, fala. Então estão fazendo o contrário. De vez de então pregar a verdade, então vamos enganar, vamos pregar a mentira. De vez de pregar, dar um bom testemunho, dão um péssimo testemunho, irmãos. Perceba, viraram a cabeça, começaram a pregar mentiras, doutrinas humanas e principalmente doutrinas de demônios, dar mau testemunho. Eu que está aí, você já tem visto. Não há necessidade de eu estar falando aqui, irmãos, e fazer tudo aquilo que é abominável aos olhos do nosso Senhor. Por quê, irmãos? Eles fazem isso. É interessante que eles, irmãos, mudam de uma hora para outra. Não tem temor mais a Deus. Não tem mais nada. Só existe, então, a ganância, olhando para si mesmo, fazendo tudo aquilo que é contrário à palavra. Se tornando, então, pior do que o descrente. Não é? Porque o descrente não crê, eu já não crê mesmo. Né? Pior que o descrente. E eles, irmãos, estão piores porque conhecem a verdade, mas enganam, dão falso testemunho e estão aí, irmãos, fazendo tantas vítimas, né, em nossos dias. Isso é muito triste. Isso é muito triste, irmãos. Mas perceba, porque aquele que um dia conheceu a palavra, ele, irmão, está hoje enganando. Está falando para pessoas outras coisas, doutrinas que ele mesmo criou, que não está na palavra do Senhor. Como, irmãos, é muito pior.
Porque, assim como nosso irmão lembrou desse texto, é exatamente o que a gente vai, na sequência, estar ali debruçados, estão novamente crucificando a Cristo. Perceba, meus irmãos, como é sério isso. É por isso que hoje há um alerta do Espírito Santo, como nosso irmão bem pontuou, de que nós não devemos, irmãos, estar fazendo tudo aquilo que um dia nós já renunciamos lá atrás, dissemos: Senhor, não, eu não vou fazer mais. Hoje eu sou uma nova pessoa, hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sirvo ao Senhor e o Senhor transformou a minha vida, a minha história. Então, irmãos, perceba que é muito fácil hoje mudar-se de rota, como esses que estão aí mudaram de rota. Então, todos os dias da nossa vida, que nós venhamos vigiar, estar atento, colocando em prática sempre, irmãos, a oração, dizendo a Deus da incapacidade que temos como seres humanos de estar, irmãos, na linha, ali, vivendo constante. É somente Jesus quem pode, irmãos, nos ajudar a viver na rota correta, não é? De nós mesmos nós não podemos, nós não somos nada. Mas, irmãos, perceba, como se estivesse esses que estão praticando novamente, depois de conhecerem a palavra da verdade, mudaram a sua rota, pregando aquilo que o Senhor Jesus não disse para pregar. Então estão crucificando novamente o Senhor Jesus. É muito sério. E o tratado de Hebreus, a qual nosso irmão se referiu aqui, nosso irmão Douglas, e justamente o capítulo 6, e justamente os versículos que ele leu, irmãos, que nós devemos tomar cuidado. Né? Você já está aberto também aí, não é? Porque ali está, irmãos, aquilo que o nosso irmão leu, Hebreus 6, 4-6, já há uma semana, estava já na cabeça, na minha mente, essa palavra. E aí o irmão aqui trouxe já, né, na sua, como se fosse uma palavra mesmo, né, inicialmente, já introduzindo-nos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Esse alerta vem do Espírito Santo, você já está vendo a confirmação. Irmão, nós combinamos alguma coisa? Né? Não. É o Espírito Santo é quem faz isso, irmãos. Ele tem esse poder de fazer a palavra concatenar, de fazer ela estarmos na mesma, né, unidade. E isso é muito importante, é muito bom, e graças a Deus por isso, né, irmãos? Nós não vivemos pelo que a gente prega, né? É o Senhor quem dá, não é o homem quem faz da palavra, é Deus, é o Espírito Santo. E ali está a palavra que o nosso irmão colocou: é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. Ali, irmãos, há uma ousadia do autor aos Hebreus. Perceba o que ele fala. E recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e os expõe ao vitupério, hein? E outras traduções, talvez, vergonha pública, né, irmãos? Alguns irmãos têm umas traduções diferentes, né? Mas perceba, irmãos, o que importa é, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõe à zombaria, ao vitupério, à vergonha. Então, irmãos, qual é a relação? Mas eu não faço isso, eu não estou aí fazendo essas coisas. Eu não mudei de rota, eu estou vivendo a palavra de Deus e venho todos os domingos aqui, ter a comunhão, ouça a palavra, tento viver a minha vida alinhada com Deus. Mas entenda, irmãos, que é fácil nós sairmos daqui e virarmos a cabeça, se nós não vigiarmos. E é o alerta hoje para nós, é que nós venhamos, irmãos, estar sempre com temor diante das coisas de Deus. Todos os dias tem que haver temor, tem que haver respeito, irmãos, tem que haver principalmente o amor ao nosso Senhor. Hoje, irmãos, nós estaremos lembrando do sacrifício de Jesus. E o que ele fez, o que ele sofreu, irmãos. Tudo isso nós vamos jogar por terra, tudo isso nós vamos largar mão e viver contrário àquilo que ele tanto, irmãos, sofreu para que hoje nós estivéssemos hoje aqui nessa comunhão. Claro que não, queridos, nós precisamos, irmãos, perseverar, vigiar, permanecer da rota e não desviar do caminho. Persevere, se esforce todos os dias, irmãos, para manter na luz. Quem é a luz? Jesus é a nossa luz, irmãos. Prove a cada dia do dom celestial. Lembre essa esperança, irmãos. O dom celestial, ele fala aqui sobre
um dom celestial. Qual é esse dom, irmãos? Que dom é esse? É algo que você não pode comprar. Você sabe? É algo que nós não poderíamos comprar, nem mesmo se quiséssemos. Irmãos, pois assim a palavra nos ensina em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso vem de vós? Não vem de vós, é dom de Deus. É isso, irmãos. É dom de Deus. Esse é o dom, irmãos, que você precisa perseverar. Ali a salvação do Senhor em nossas vidas, irmãos. Resista. Não se venda a esse sistema podre e corrupto que está aí. Prefira viver à margem mesmo. Deixe para lá. Se revista cada dia do Espírito Santo de Deus. E você estará blindado. E você continuará firme e chegará naquele grande dia e abraçará o Mestre. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. E aqui, irmãos, está o versículo 24 que diz que uns aos outros, eles disseram aos soldados, então eles crucificaram o Senhor. Eles disseram ali, não rasguemos mais as vestes, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse então as escrituras que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Além de crucificarem o nosso Senhor Jesus, os soldados romanos, irmãos, escarneceram dele antes, lá no pretório, aonde estava ali Pilatos. Eles ali colocaram, você viu, você sabe, colocaram a coroa de espinho, zombaram do nosso Senhor, fizeram ali muitas coisas. Mas além desse momento, crucificaram o Mestre, viram então as vestes do nosso Senhor, então repartiram em 4, eram 4 soldados ali que estavam. Eles repartiram entre si as vestes do nosso Senhor. Na semana passada nós falamos sobre vestes. Quem estava aqui? Nós falamos sobre vestes em Mateus 6, não foi? Mateus 6. E nós falamos na ocasião, e a própria palavra, quem diz nós? Não, a palavra que estava na ocasião, que nós estávamos falando semana passada, que as vestes não são mais importantes que a vida. Não é, irmãos? E perceba, irmãos, algo muito importante. Aqui está uma situação mais grave, porque é Jesus que está ali na cruz. E Jesus é muito mais importante do que nós, né? E perceba, irmãos, aquilo que está acontecendo e esse cenário todo, ele é grave esse cenário, porque Jesus ele é alguém muito mais importante. E os soldados não estão nem aí para Jesus. Jesus está crucificado, mas o que importa mais para os soldados são as vestes dele. E eles vão repartir entre si. Eles vão então dividir, deitar sorte sobre as vestes do Senhor Jesus. Essa passagem, irmãos, evidentemente representa algo para nós. Se nós formos analisar mesmo essa passagem, representa um espelho de uma geração de cristãos que estamos vivendo nesse exato momento. Representa, irmãos, exatamente o espelho de hoje. Há uma geração, irmãos, que está aí, que não há necessidade de eu falar, porque você, até mesmo porque você já sabe o que tem acontecido e o que essa geração de cristãos estão fazendo com a palavra do Senhor. Porque assim como aqueles soldados, irmãos, estavam ali interessados mais nas vestes do que naquele que está na cruz, que é o Salvador do mundo, hoje é exatamente o que está acontecendo. As pessoas só estão interessadas naquilo que Jesus pode dar, e não em Jesus, que é o autor da salvação. Se nós formos analisar, irmãos, friamente, essa é a passagem. Olha, o Espírito Santo abre o entendimento nosso, porque é a mesma coisa, irmãos, que está acontecendo. As pessoas querem aquilo que Jesus pode dar para elas, mas não querem Jesus. Não querem viver o que Jesus viveu. Não querem viver nem ao menos o que Jesus ensinou através da sua palavra. Esta é a dura realidade que nós estamos vivendo, irmãos. Esta geração só se importa com aquilo que Jesus pode dar para ela. Não o que Jesus, irmãos, já fez, mas precisamente aquilo que os seus olhos podem ver. Né? O que está aí, irmãos, o que está acontecendo, as pessoas estão indo atrás de bens materiais. As pessoas vão atrás de serem ricos, de ter casas, de terem carros luxuosos do ano. As pessoas estão interessadas em ir para a Europa, em ir para a América, ir para os Estados Unidos, estão interessadas em estar lá. Estão interessadas, irmãos, em viver em uma ostentação mundana. Então, só querem aquilo que Jesus pode oferecer para elas. Mas Jesus ninguém quer seguir de verdade.
Jesus ninguém quer seguir, irmãos, verdadeiramente, porque sabemos que seguir o evangelho é renunciar. E as pessoas não estão interessadas em renunciar. Elas querem viver, desfrutar e estar, então, ostentando. É assim que a nossa geração tem buscado, irmãos, através da barganha, da troca, através de tudo isso que está aí, está posto nessa nossa geração. E é claro, irmãos, que Jesus pode nos dar tudo isso. Jesus pode nos dar uma boa condição, não é? Jesus pode nos dar, trazer riquezas. Nós falamos, o versículo 33, você soube de cor, na ocasião, não é? Do capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas a gente frisou que não se pode inverter, não se pode buscar todas as outras coisas e depois buscar ao Mestre, a Jesus. Né? Não se pode. Então, irmãos, é exatamente o que vocês estão fazendo. As pessoas buscam isso. E se Jesus pode me dar alguma coisa, então eu vou segui-lo. Eu vou só fingir que vou segui-lo. Mas eu quero, na verdade, aquilo que Jesus pode me oferecer e que Ele pode me dar. Isso é algo triste que está acontecendo, irmãos. Nós não devemos esquecer, irmãos, de que Lucas 12:15 fala para nós que a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. A riqueza nossa não consiste em riquezas. Não consiste. O interessante, irmãos, é que essa geração nem ao mesmo consegue pensar, refletir. Parece estar hipnotizada por algo. E é o que Jesus fala, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. É o mamão do nosso século, do nosso tempo. Mas o interessante é isso, irmãos. Porque Jesus Cristo já nos deu algo muito mais precioso do que bens e riquezas. Não é? Jesus já nos deu, irmãos. Algo muito mais valioso do que o ouro, do que a prata. Do que mais de qualquer riqueza, qualquer outro bem. É só a gente pensar e refletir no que Ele fez por nós e pela igreja. O que Ele fez? Se entregou na cruz do Calvário. Hoje nós estaremos lembrando. Então, irmãos, Ele já fez muito mais. Já nos entregou muito mais do que nós merecíamos. Até porque nós que deveríamos estar no lugar dele naquela cruz. Mas Ele, irmãos, tomou sobre si tudo isso. E foi ali morrer na cruz por mim e por você. Então, Ele já nos deu muito mais do que nós precisamos. Muito mais do que qualquer riqueza, qualquer valor, qualquer outro bem, irmãos. Quantos entendem isso nessa manhã, amém? Jesus já nos deu o suficiente? Jesus já nos deu o suficiente, irmãos. Não há, irmãos, necessidade. Vamos buscar aquilo realmente que realmente nos sustente. O dia a dia, o trabalho faz parte, a gente tem que trabalhar. Nosso irmão bem pontuou, até porque o trabalho enobrece o homem, irmão. Nós falamos também semana passada que não devemos cruzar os braços e sentar, só vindo do céu caiu o maná que caía na época do Egito. Não, nós precisamos nos esforçar, nos dedicar, e aí o Senhor vai nos abençoar. Amém, meus irmãos? Então, vamos continuar vivendo, irmãos, sem buscar essas coisas. Não vamos ficar malucos, nem paranoicos, e nem hipnotizados com relação a estas coisas, porque Jesus já fez muito mais por nós, já nos deu o que nós, irmãos, nunca teríamos, que é a vida eterna com Ele. Louvado seja o Senhor, irmãos. Glórias a Deus. A nossa vida passa muito rápido, muito depressa, não é? Tiago fala que é como um vapor, que vem e daqui a pouco se esvanece. A vida passa depressa, irmãos. E aí, irmãos, qual que é mais importante? A vida aqui que é um vapor ou a eternidade nos céus? Quantos aqui, irmãos, fazem a resposta verdadeira? Quantos aqui entendem isso? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque quando, irmãos, a nossa vida terminar aqui, que é um vapor, nós iniciaremos uma outra muito melhor na eternidade. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, crucificaram Jesus. Hoje crucificariam também novamente. As pessoas hoje estão interessadas naquilo que Jesus pode dar. Assim como aqueles soldados. Viram a veste sem costura de Jesus. Tecido de alto a baixo. Então, se importar, essa aqui nós não vamos, não. Vamos tirar sorte para ver com quem fica esta veste. Olha só. E Jesus, o Salvador do mundo na cruz. O Salvador estava ali e eles estavam interessados naquilo que Jesus podia dar para eles. Mas o autor da salvação estava na cruz.
Mas não, é hoje, irmãos, é o que está acontecendo. Eu só vou se Jesus me dá o que eu quero. E eu só vou se Jesus fazer o que eu quero. Não é assim, irmãos, é ao inverso. Você precisa entender, se Jesus fizer na minha vida e me dar alguma coisa, Ele é Deus, né? Mas se Ele não fizer também, continua sendo Deus. Glórias ao nome do Senhor, meus irmãos. Glórias a Deus. As vestes do Senhor foram repartidas em quantos pedaços? 4. 4 soldados estavam na cruz, preservando ali a cena. Mas o que nos chama a atenção, queridos, é essa túnica sem costura. E que está, João coloca aqui, até mesmo os outros evangelistas, porque essa túnica, queridos irmãos, ela era como? Sem costura, toda tecida, de alto a baixo. E é interessante porque era a mesma vestimenta que o sumo sacerdote utilizava. Olha, isso que é importante para nós. Por que é importante isso, irmãos? Porque mostra, queridos, quem é verdadeiramente o nosso sumo sacerdote. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, irmãos. Ele é o nosso sumo pastor. Entende, irmãos? Era a mesma roupa que os sacerdotes vestiam, o sumo sacerdote, ele estava vestindo Jesus, mostrando para aquelas pessoas e para hoje para nós, ele sempre será o nosso sumo sacerdote. Louvado seja o Senhor, irmãos, ele é o nosso verdadeiro sumo pastor. E aí, queridos irmãos, diante desse alertas, dessa palavra, nós precisamos refletir, nós precisamos, então, irmãos, fazer uma análise muito importante. Refletir naquilo que está sendo dito. E as perguntas, elas realmente sempre serão necessárias. Porque é necessário refletirmos. Será, irmãos, que eu e você, de alguma maneira, estamos fazendo parte desta geração? Dessa geração que já virou as costas para o nosso Senhor. Dessa geração que está fazendo tudo ao contrário do que o Senhor disse. Nós mudamos de ambiente, mudamos. Mas será que não existe no nosso coração, na nossa mente, algum resquício, irmãos, dessa geração que nós já deixamos para trás? Será que não existe em nossos corações, irmãos, algo que ainda, irmãos, venha estar dentro de nós e que, irmãos, vai contra tudo que aquilo que a palavra nos ensina e nos fala para fazer? Será, irmãos, será que nós estamos só separados só do ambiente? Será que nós estamos somente, irmãos, interessados, assim como aí está, naquilo que Deus e Jesus podem nos dar? Ou será que nós estamos realmente, de fato, interessados no que Ele é e no que Ele representa para nós? E que já nos deu tudo o que nós precisamos? Glória a Deus. São perguntas e que hoje o Espírito Santo faz para a igreja. Faz para esta congregação. Será que, irmãos, nós estamos crucificando novamente o Senhor Jesus? Será que hoje, irmãos, como já foi colocado, nós estamos novamente crucificando o nosso Senhor Jesus? É claro, irmãos, que isso é impossível fazê-lo, até porque Ele já se entregou fisicamente, mas espiritualmente existe essa possibilidade de crucificarmos novamente o Senhor Jesus, irmãos. O que é isso? É rejeitar tudo aquilo que um dia nós já consumimos como palavra. Enterrar e fazer tudo ao contrário e pior. Uma vez você já concebeu isso e decidiu viver dentro dos seus preceitos, e aí faz o contrário, é novamente crucificar o Senhor Jesus. E aí, irmãos, esta é a questão. Hoje, para mim e para você, reflita hoje, análise, faça essa autoanálise dentro de você, e o Espírito Santo quer que você responda para Ele nessa manhã. Este é o momento, irmãos, não podemos deixar passar isso. Não podemos, porque, irmãos, a qualquer momento, isso vai pegar você de uma tal maneira e que você vai nutrindo esse sentimento e daqui a pouco você está como o que está aí. Não queremos isso, eu sei que você não quer, mas é o momento de refletir, nos policiar a cada dia e viver de fato a palavra verdadeira. Viver por aquele que se entregou a vida dele por mim e por você. Viver por Jesus. Esse é o momento, não deixe passar. Pense em tudo que Ele já fez por você. Pense em tudo que Ele já fez para você na sua vida. Pense agora, o que Jesus fez por você. Como você era e o que você é hoje. É necessário você pensar, irmãos, colocar tudo isso na balança.
e analisar se de fato vale a pena jogar tudo isso fora e tudo isso que ele fez na sua vida e viver totalmente às avessas, contrariando a palavra e a sua vontade. E aí, irmãos, pense, reflita nessa manhã, é o Senhor hoje que está falando com você. Louvado seja o Senhor. Pense se vale a pena seguirmos a Jesus. Pense, reflita, ou jogar fora tudo aquilo que ele fez por nós, como se ele nada fez. Eu acho que isso não tem como, assim como o Hebreus, irmãos, ele está falando, ele fala, é impossível, uma vez que conhecemos a verdade e que desfrutamos do dom do Espírito Santo, e o dom maravilhoso que ele nos deu e nos concedeu, que é a salvação, voltarmos, irmãos, recaímos e bebemos de uma água contaminada, de uma água podre, de um alimento totalmente comprometido. Irmãos, isso vai contrário, não há como entender, por isso o autor ele fala exatamente com essas palavras, com uma certeza muito gigantesca. E hoje, irmãos, o Espírito Santo fala conosco. E você sabe que está falando conosco e com você. É necessário, irmãos, refletirmos e pensarmos. E que saiamos daqui com uma outra mentalidade. E se ainda houver requisitos, é o momento hoje de você retirar do seu coração qualquer elemento, resquício, seja que fosse uma fagulha, é necessário retirar do coração. Porque isso vai aumentar, vai aumentar. Daqui a pouco, irmãos, estamos todos comprometidos com isso que está aí. Esse mundanismo, esta podridão que está aí. Tenha temor pelas coisas de Deus. Siga a Jesus de fato, verdadeiramente. E siga por aquilo que Ele é, e não pelo que Ele pode dar para você. Aleluia. Louvado seja o Senhor, irmãos. O centurião que acompanhava aqueles soldados, não está em João, mas Mateus, ele vai enfatizar que o centurião, irmãos, estava ali no momento. Com toda certeza, ele já havia passado por várias crucificações, porque a todo momento os romanos crucificavam pessoas, foi só Jesus, mas a todo momento existia condenação de pessoas para serem crucificadas. E o centurião tinha experiência, ele sabia, já viveu muitas crucificações. E ali, irmãos, naquele momento, dentro de uma ótica de Mateus, e Mateus, ele enfatiza que o centurião viu várias coisas acontecerem, as pessoas saindo do túmulo, os terremotos estavam acontecendo, e diante de tudo aquilo que ele viu, ele se rende aos pés do Senhor. Ele olha verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Os mesmos que estavam deitando sorte, um se rendeu e disse, este é o Filho de Deus verdadeiramente. Há uma esperança para uma geração, irmãos. Não só para nós, a graça ainda está estendida sobre nós. Está estendida sobre eles, mas sobre nós também. Então aproveite esta graça para não continuar no erro, mas para dizer, Senhor, eu não mereço. Mas eu estou aqui, Senhor. Eu preciso do Senhor, me ajude, Santo Espírito de Deus. Eu não consigo sozinho, mas contigo eu vou conseguir, Jesus. Há uma oração, irmãos, de arrependimento, há uma oração de humilhação que deve ser feita. E diante daquele pagão, centurião, irmãos, vamos lá ali, Mateus 27, 54. Ali está um centurião. Um centurião, irmãos, com um poder que ele tinha sobre 100 soldados. Ele, irmãos, não ficou inerte àquilo que estava acontecendo naquele momento. Mateus 27, 54, ali está dizendo, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus. Olha, quem era? Os mesmos soldados que estavam deitando sorte e que o crucificaram Jesus. Vendo o que estava acontecendo, terremoto, as coisas que haviam sucedido. Ele teve um grande temor. Ele teve um grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ele teve que se render. Aquele que estava na cruz. Opa, peraí, está errado, está alguma coisa errada. Eu nunca vi isso acontecer.
Eu nunca vi os mortos ressuscitar os túmulos das pessoas. Antes você vê o texto no contexto. As pessoas saíram dos túmulos. Havia trevas, alguns relatos do meio-dia às 3 horas da tarde. Trevas caíram sobre ali, irmãos, na Palestina. Há um sol ali, você sabe o clima hostil que é a Palestina. Há um sol tremendo, ao sol do meio-dia. As pessoas não conseguem andar nas ruas. Mas, irmãos, ao meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. Aleluia. Significando alguma coisa, terremoto acontecendo. E aí não, isso aqui não está normal não. De fato, o que estão dizendo é verdade. Verdadeiramente, este que está posto aí era o Filho de Deus. Ele só errou uma coisa, ele não era, ele é o Filho de Deus. Irmãos, diante dessa palavra e diante do que está posto, não há como hoje eu e você ficar interessado nas vestes só de Jesus. É necessário, o mais importante, olhar para aquele que morreu por nós. E que não está mais nesta cruz, mas está ao lado do Pai, à destra. E que em breve vai vir sobre nós nos buscar. É esse, irmãos, que nós temos que servir. É a Ele que nós temos que dar a nossa devoção, toda a nossa dedicação. Os 2 maiores mandamentos hoje para mim, você, Jesus disse para nós: amarás o teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. É assim, irmãos, que devemos buscar ao Senhor. Dedique-se cada vez mais. Devote cada vez mais ao Senhor, irmãos, porque Ele, irmãos, fez tudo por nós e nos deu o que ninguém podia fazer. E aí, meus irmãos, o que vamos fazer? Você já viu Jesus agir na tua vida? Você já viu o Senhor Jesus operar na tua vida? Já teve experiências? Você já viu o Senhor trabalhar de uma forma que estava tudo ao contrário, estava tudo fechado e você viu, foi Jesus quem fez isso. Amém? Quantos aqui já tiveram experiências com o Senhor? Louvado seja o Senhor, irmãos. É esse Jesus a qual nós servimos. Ele está vivo. Aí, Ele está vivo, vamos lembrar. Aleluia. Ele está vivo, irmãos. Glórias a Deus. Do contrário, você nem estaria aqui. Eu sei que você sabe, porque você nem viria aqui. Você nem estaria aqui. Então, irmãos, vamos viver por Ele. Vamos viver por aquele que morreu por nós. Daquele que salvou as nossas vidas. Estávamos mortos eternamente. E Ele nos amou primeiro. Viva por Ele, não o crucifique outra vez, não se interesse por aquilo que Ele pode dar. Ora, Ele dá porque Ele é Pai, Ele dá como bom Pai, até você mesmo que é um bom Pai para o seu filho, sabe dar coisas boas. E é o versículo que nos lembra agora, quanto mais o Pai Celestial, o que Ele não nos dará, irmãos. Ele sabe das coisas boas, mas não podemos viver em função somente daquilo que Ele pode nos dar. E é isso que o inimigo quer, irmãos, tirar a atenção de Jesus, para acusar-nos diante do Pai, dizer, olha lá, tá vendo? Eles só estão interessados naquilo que você pode dar, não estão interessados em você que entregou a sua vida por eles. Pensamos, irmãos, reflitamos, o Espírito Santo, irmãos, está entre nós. E Ele nos deu inteligência para refletir e raciocinar. Não fique, irmãos, aí interessado somente naquilo que Ele pode dar. Faça o contrário de uma geração que está aí, perversa. Faça o contrário, irmãos, dessa geração. Seja íntegro, busque a Deus de verdade, com o coração sincero e com a motivação correta. Amém? Glórias a Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Entendamos que não basta, irmãos, a gente só ser de nome. A gente precisa ser, de fato, discípulos verdadeiros do Senhor. E nessa manhã hoje, o Senhor te coloca e te fala para você refletir e pensar em tudo aquilo que Ele fez por você. E ainda que você ache que só esteja sozinho, e é só nós que está fazendo isso, só eu e você, e os outros estão totalmente comprometidos. É assim, você precisa continuar orando, porque assim como aquele centurião era um pagão, mesmo que não era ainda um judeu, mas ele, irmãos, ali reconheceu Jesus. Hoje nós podemos reconhecer, e nós temos que reconhecê-lo todos os dias, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, meus irmãos?